Prezados irmãos, prezadas irmãs em Cristo, a liturgia deste domingo que acabamos de ouvir nos diz sobre a criação, sobre o matrimônio e sobre a família. Comecemos pela criação. A primeira leitura nos diz que a mulher foi retirada da costela do homem, porque Deus não desejava que o homem estivesse só. Eu me recordo uma vez, quando eu ainda estava no Brasil, em um encontro com casais, eu perguntava àqueles que estavam presentes: por que Deus tirou a mulher da costela do homem? De repente um homem levantou a mão e disse: Padre, eu não sei porque Deus retirou a mulher da costela do homem, mas uma coisa eu sei: Deus criou o homem primeiro, porque o homem é mais importante. De repente a esposa deu um sorriso e falou: não, Deus criou o homem primeiro, porque normalmente primeiro nós fazemos o rascunho, depois vem aquilo que é melhor, aquilo que é mais importante, vem a perfeição. Uma briga de casal para ver quem que é o mais importante, quem que é o maior. Mas o que é o mais belo desta parte da criação é que a mulher não foi tirada da cabeça do homem, a mulher não foi tirada do pé do homem, a mulher não foi tirada do braço do homem, mas da costela. A mulher foi tirada da costela, e a Bíblia não está fazendo um tratado de biologia. A Bíblia não é um livro de biologia, não é um livro de ciência. A Bíblia é um livro de fé, para mostrar que da mesma forma que as costelas estão do lado, Deus tirando a mulher da costela do homem, o homem e a mulher, um deve estar ao lado do outro. Um deve complementar o outro, os dois devem viver juntos, os dois foram criados, como nos diz a segunda leitura belíssima, a imagem e semelhança de Deus. De toda a criação, um pouco abaixo dos anjos, vieram o homem e a mulher. Eu confesso que por muito tempo eu me questionei sobre esta palavra imagem e semelhança. O que realmente significa dizer que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus? Se as duas palavras forem sinônimas e tiverem o mesmo significado, aqui existe um pleonasmo vicioso. E para que usar a palavra imagem e semelhança se elas têm o mesmo significado? Então, quando eu estava no seminário, eu não me contentava com o pensamento de imaginar que imagem e semelhança significava a mesma coisa. Grandes teólogos da igreja dizem que imagem é aquilo que nós somos por graça de Deus, que nós recebemos de Deus e que jamais mudará. Dizer que nós somos imagens de Deus significa que nós temos conhecimento, vontade e liberdade. Algo que nenhuma outra criatura tem e que nos faz especiais em toda a criação. Porém, a semelhança é algo que nós vamos construindo durante a nossa história. A semelhança é algo que nós vamos construindo com as nossas escolhas. A semelhança vai acontecendo na nossa vida, à medida que nós vamos nos parecendo com Deus, à medida que nós vamos nos santificando. Nós fomos criados e sempre seremos a imagem de Deus, mas à medida que nós vamos seguindo os ensinamentos da igreja, nós vamos nos tornando também semelhança de Deus. O Evangelho nos diz que Deus não quis que o homem vivesse sozinho. Deus não quis que a mulher vivesse sozinha. Por isso, por sabedoria divina. E aqui é fantástico, muitas vezes nós não damos valor nas coisas que já são tão conhecidas, que são tão aceitas por nós. Mas o ser humano poderia ter sido criado de outra forma. A procriação poderia estar acontecendo de outra forma, mas Deus escolheu que a procriação, que a continuação da humanidade acontecesse através de um profundo ato de intimidade entre o homem e a mulher. E aqui vocês que são pais, aqueles que são pais, aqui entra algo belíssimo que supera o sacerdócio, a vida do padre e a vida da freira. Vocês são co-criadores. Uma pessoa que é pai, uma pessoa que é mãe, é um co-criador. É uma pessoa que cria junto com Deus. É uma pessoa que junto com Deus faz a humanidade continuar existindo.
Que graça, que maravilha! Para isso Deus não quis que apenas um homem e uma mulher que se conhecessem, um homem e uma mulher que vivessem uma vida de amigos, gerassem uma nova vida. Deus, Ele criou o sacramento do matrimônio. E aqui existe uma diferença muito grande, uma diferença de fé entre o casamento e o matrimônio. O casamento é quando duas pessoas desimpedidas pela lei se unem até que uma das partes não deseja mais e uma das partes pede o divórcio e depois cada um continua seguindo a sua vida. Isso daqui é o que nós chamamos de casamento. Mas o matrimônio é algo que supera o casamento enormemente, porque o matrimônio é uma relação não de duas pessoas. No matrimônio não acontece uma relação de um casal, no matrimônio acontece uma relação de no mínimo 3 pessoas. O matrimônio entre a esposa, o esposo e Deus. Aqueles que são casados na igreja, no momento que são casados na igreja, que dizem o sim para sempre, já formam uma família. Porque vocês não são apenas mais 2, vocês já são 3. E Deus abençoa naquele exato momento aqueles 2 e Deus se torna um com os 2. E diferente do casamento, eu não posso dizer, agora eu quero cuidar da minha vida, agora não me interessa mais. É claro que a separação ela é possível, e eu como padre, em alguns casos, eu até aconselho a separação. Que padre estranho, como que o padre pode aconselhar a uma separação? Como que um casal onde um está em risco de vida vai ficar no mesmo teto? Então, a igreja ela não é contra a separação. Existem alguns casos que as pessoas realmente não têm condição de viver no mesmo teto, não têm condição de viver juntas, mas na maioria das vezes as pessoas querem a solução mais fácil, qualquer problema, qualquer dificuldade, cada um já quer cuidar da sua vida. E quando a igreja diz que o matrimônio, ele é para sempre, que o matrimônio ninguém pode separar, ou seja, que uma pessoa não pode se casar de novo na igreja. O que a igreja quer dizer com isso? Qual que é o sentido deste pensamento? E aqui entra novamente algo belíssimo, principalmente para o casal. Isso daqui traz uma segurança muito grande para o esposo. A esposa não pode, no momento do casamento, a esposa entregou-se para o seu esposo. Em outras palavras, ela disse: eu não pertenço mais apenas a mim mesma, agora eu pertenço também a você. E com o casamento na igreja, um não pode pedir-se de volta para o outro. Agora eu não quero pertencer mais a você, agora eu quero pertencer só a mim mesmo, a mim mesma. Isso não acontece. Quando uma pessoa se casa na igreja, você pode ter a certeza e a segurança que a outra pessoa será seu companheiro, a sua companheira, segundo os olhos de Deus, para sempre. Isso traz uma segurança. Em um mundo que nós vivemos, sempre o descartável. Aquilo que não me interessa eu jogo fora. O telefone ficou um pouco usado, eu troco. Deus nos diz, algumas coisas devem ser perenes. Não até que um deseja separar, mas até que o desejo de Deus os separe para vocês se encontrarem para sempre, na eternidade. Padre, já ouvi algumas vezes pessoas me dizendo, os padres são muito inteligentes, muito espertos, porque não se casam. Olha, padre, aguentar uma esposa não é muito fácil não, padre. Mulher é complicado. Antes do casamento é tudo lindo, tudo belo, mas depois do casamento começa a ficar complicado. E tem que discutir relação. Muitas vezes eu falo para minha esposa, amor, vai ao ponto, não fica odiando, não fica indo ao redor, fala o que você deseja, seja mais clara, mais objetivo. E a esposa diz, padre, as freiras também são pessoas admiráveis, escaparam de uma complicação. Sempre eu digo para ele, cuidado quando você vai no banheiro, use o banheiro com jeito, eu tenho que ficar sempre limpando, sempre fazendo do mesmo jeito, por que você não me ajuda nos trabalhos de casa? Parece, padre, quanto eu mais falo, menos bendito a bendita me ajuda. Casamento não é um meio seguro de felicidade para o ser humano. Casamento é missão. Casamento é missão.
É missão. É a missão que você assume diante de Deus, de fazer a outra pessoa ir para Deus e ser santo. Casamento é difícil. Casamento tem desafios. Casamento tem lutas. Mas que lindo, quando aqueles dois lutaram, trabalharam, construíram. Depois de muitos anos, um pode olhar no olho do outro, nos olhos do outro e dizer: nós lutamos, construímos, envelhecemos, estamos aqui juntos. Nos machucamos, tivemos dificuldades, mas um não desistiu do outro. Isto é belíssimo. O Evangelho não diz apenas sobre matrimônio. O Evangelho Jesus começa a dizer que ninguém pode separar o que Deus uniu, e de repente o Evangelho muda de uma forma abrupta. O Evangelho começa a dizer que algumas crianças se aproximaram de Jesus, e Jesus, abraçando as crianças, foi repreendido pelos apóstolos. Qual que é a ligação de Jesus estar discutindo, dialogando com os fariseus sobre o matrimônio, e de repente Jesus começa a abraçar crianças? O Evangelho quer nos dizer que o objetivo de Deus não é que apenas exista um matrimônio, mas que no matrimônio existam crianças, que o matrimônio gere filhos. Muitos países da Europa vivem uma grande crise, porque as pessoas não querem mais se casar, as pessoas não querem mais ter filhos. E aqui não é uma crítica, é uma constatação. Quantos jovens, adultos de 40 a 45 anos, na casa dos pais, sozinhos. Antigamente eu me reunia na casa dos meus avós de domingo à noite, e eu me recordo que eu tinha 4, 5, 6, 7, 8 primos, e nós jogando futebol na entrada da casa quebrávamos a lâmpada do meu avô e tinha que esconder dele, um colocando a culpa no outro. E era fácil porque eram vários. Agora hoje as famílias, eu tenho só uma irmã, minha irmã tem só um filho. E daqui 30 anos, padre, você não sabe o que é sustentar um filho. Eu não sei, deve ser muito complicado e as coisas são muito caras. Mas muitos aqui vieram de uma família muito grande, tiveram 5, 6, 8, 10, 12 irmãos. Se eu perguntar a você, você preferia ter um irmão a menos e ter tido um estudo, uma formação melhor? Ou você prefere ter o tanto de irmãos que você teve com a formação que você teve? Em outras palavras, você trocaria um dos seus irmãos por um estudo, por uma viagem, por conforto? Não. Então os pais, e muitos pais querem fazer uma troca que os filhos não querem. Eu sei que a paternidade é um desafio, mas a paternidade também é um voto de confiança na providência de Deus. As famílias católicas são cada vez menores, as famílias muçulmanas cada vez maiores. Qual será o futuro da igreja? Pais, casais, sejam generosos. Sejam generosos. Ter um filho, ter uma filha não é uma cruz, é uma graça de Deus. E eu gostaria de encerrar esta reflexão dizendo, já que a reflexão, a homilia nos fala sobre família, todos nós temos algo em comum aqui. Todos nós somos filhos. Alguns são pais, mas todos nós somos filhos. Por mais que os seus pais tiveram e têm problemas, cometeram e cometem erros, e não são perfeitos. Eles não são perfeitos porque os seus avós não foram perfeitos, bisavós também não foram perfeitos. Uma das coisas que mais fere, mais machuca o coração de um pai é algo chamado ingratidão. E aqui eu falo principalmente às crianças da catequese que estão aqui presentes. Respeite o seu pai, respeite a sua mãe. Muitos pais sofrem, lutam para ganhar o sustento de casa, e chega em casa e tem que lidar ainda com um filho mal educado, filho que tem tudo do bom e do melhor e nunca está satisfeito, está sempre reclamando.
O filho pode decidir, pode fazer o que ele quiser da sua vida? Claro que pode. Quando tiver 18 anos, comprar a sua casa, morar sozinho, pode fazer o que quer. Mas enquanto viver na casa do pai, não é democracia. São os pais que decidem. Agora, os pais também não podem apenas querer ensinar os filhos com argumentos de autoridade. Como que o pai, ele diz que o filho deve respeitar se o pai não respeita a esposa? Se a esposa não respeita o pai? Muitas vezes a mulher querendo colocar o filho contra a mãe, ou a mulher querendo colocar o filho contra o pai, a mãe contra o filho e vice-versa. A família é uma missão. Ame a sua família. Difícil ou fácil, a família é aquilo que você precisa para se santificar. Não desista da sua família. Uma pessoa me perguntou e falou: padre, eu vou divorciar, eu não quero ver a minha mulher nunca mais, e eu quero o seu apoio. Eu disse: eu apoio. Traga sua mulher aqui, eu vou fazer o divórcio de vocês. Mas, que bom, o padre falou que apoia o divórcio. Uma condição: traz a sua esposa aqui e com uma condição, depois vocês podem se divorciar. E ela veio, e ele também veio todo feliz, porque ia se divorciar. O padre falou que aceitava a separação deles. E quando eles chegaram, eu disse: realmente, vocês não têm condição mais de viverem juntos? Não tenho, padre, eu prefiro o capeta do que esse marido meu. Meu Deus do céu, a situação está complicada. Vocês podem se separar, mas com uma condição: você, homem, durante 2 semanas, você vai tratar a sua mulher como você gostaria de ser tratado. Você, esposa, vai tratar o seu marido como você gostaria de ser tratado. E agora vocês se separam e vocês vão se casar de novo, um com o outro. E vão tratar um ao outro como vocês gostariam de ser tratados. Daqui 2 semanas vocês voltam. Voltaram se abraçando, se beijando e dizendo: obrigado, padre. Eu era muito egoísta. Eu tinha um óculos enorme para ver o erro do outro e eu esquecia o meu. Seja humilde, peça desculpas, tente melhorar, tente corrigir, porque a sua esposa e o seu esposo, que não são perfeitos, vão lhe ajudar a ser uma pessoa melhor. Em silêncio, façamos nossa oração. Em silêncio, peçamos a Deus a graça que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família continue sem nenhum horizonte. Que os pais e as mães cuidem dos seus filhos como Deus cuida de cada um de nós. Peçamos a Deus a graça de sermos sinais de família, da presença de Deus no mundo e na sociedade.